Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por você acessar o meu canal. Aproveita, faz a sua inscrição, tá? Ative as notificações e dê um like no vídeo antes que você esqueça. E se você não gostar, pode desmarcar, não tem problema não, tá? Eu estou fazendo uma série sobre parasitologia e hoje eu quero continuar com alguma coisa importante para você. Hospedeiro. Você sabe que alguns hospedeiros não desenvolvem a doença, não é verdade? Bom, se você não sabe, pois é, vai ficar sabendo agora. Existe um hospedeiro chamado hospedeiro de transporte. Olha só, hein? Ele entrega a encomenda, vejam só. Vamos lá, começando aqui, ó. Hospedeiro paratênico ou de transporte. É um hospedeiro intermediário, tá? Não é definitivo, né? No qual o parasito não sofre nenhuma transformação ou desenvolvimento, sabe aquela coisa de metamorfose? Não acontece dentro desse hospedeiro de transporte, tá? Mas permanece, olha só, encistado até que o hospedeiro definitivo ou ingira. Então, esse é o exemplo. Nesse caso, eu estou marcando um ovo, uma foto por microscópio de um ovo de um helminto chamado Hymenoplex nana. O Hymenoplex nana, ele é um helminto, tá? Um plateuminto, certo? Do grupo das tênias, certo? Então, ele pode, por exemplo, ser transmitido, ou melhor dizendo, transportado sem sofrer modificações em forma de ovo, ou pode ser, em outros casos, né, em forma de cisto, que é o que acontece com protozoários, certo? Até chegar ao próximo indivíduo, tá? No caso aqui, a pulga é que desenvolve esse trabalho de ser um hospedeiro paratênico ou hospedeiro de transporte, tá? Então, aí eu vou passar para vocês algumas coisas em relação também àquela parte de infecção, infestação, que às vezes confunde as pessoas, sabe? Então, para começar, gente, a infecção, né? A infecção, ela é identificada como, aqui eu coloquei, a penetração e o desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso, que é o parasita, né? No homem ou em um animal, esse agente infeccioso pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um helminto, tá? Pode ser um vírus, etc, né? Então, um protozoário, como o caso da doença de Chagas e tudo mais. Então, isso é uma infecção, ou seja, o parasito está dentro do hospedeiro e ele está conseguindo se reproduzir. Então, ele está conseguindo ter sucesso dentro do seu hospedeiro, certo? Então, isso não é uma condição legal, ideal para acontecer, né? Agora, a infecção inaparente é um tipo de infecção que vamos supor, é disfarçada, engana a pessoa, porque ela não apresenta um quadro clínico com manifestações, sintomas daquela doença. Então, passa desapercebido, tá? Então, é uma infecção inaparente. É a presença da infecção no hospedeiro sem o aparecimento de sinais ou sintomas clínicos. Então, não dá para uma conversa com o médico você ter uma noção, né, de que está acontecendo, o que está acontecendo, porque o médico não consegue tirar de você uma informação precisa para que ele elabore um diagnóstico, certo? Então, nesse caso, pode estar em curso uma patogenia discreta, né? Aquilo que muitas pessoas consideram como assintomático, mas sem sintomatologia. Então, por isso, assintomático. Então, por exemplo, a pessoa tem uma virose, né?
e aí não tem os sintomas, mas faz o exame e dá positivo, tá? Não, quando há sintomas, quer dizer, os sintomas acontecem, a infecção passa a ser uma doença infecciosa. Aí é uma doença infecciosa, tá legal? Agora, uma coisa que confunde muito com infecção é a infestação. Quando você fala infestação, você vai pensar assim, ó, a minha cabeça está infestada de piolhos, o meu gato está infestado de pulgas, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter, nesse caso, um alojamento, um desenvolvimento e a reprodução de artrópodes, né? Que geralmente, como a gente tem mostrado até agora, funcionam como vetores de algum parasita. Ou às vezes ele mesmo é o parasita. O caso do piolho, por exemplo, ele é um parasita, né? Necessariamente ele está lá para se alimentar, e só o fato dele se alimentar do seu sangue, ele em si já é um parasita. Então, quando uma pessoa está com piolhos na cabeça e os piolhos estão se reproduzindo, ela está com uma infestação, tá? Pode-se dizer também que a área ou local está infestada por artrópodes. Pode ser também, gente, uma roupa, né? A roupa de cama, por exemplo, pode estar cheia de ácaros. E aí também é uma infestação, certo? Ácaros são artrópodes, tá? Outro detalhe que eu acho que é muito importante é isso aqui, ó. Uma coisa que a gente ouve falar demais agora, então nem se fala. A letalidade, né? Letalidade, morbilidade e mortalidade. Bom, gente, para começar, a letalidade é expressa em números de óbitos em relação a determinada doença ou fato, né? Fato em relação à população. Uma doença ou um fato que causou óbito, né? Por exemplo, um incêndio. Então, a letalidade, uma explosão, um incêndio, um desastre ambiental ou uma doença, tá? Exemplo, 100% das pessoas não vacinadas, quando atingidas pelo vírus da raiva, que é o vírus rábico, morrem, né? Então, a letalidade desse vírus é total, né? E a letalidade na gripe é baixa, tá? Então, tem baixa letalidade, alta letalidade, certo? Então, isso é letalidade. Agora, existe um termo que a gente coloca aqui também, que é a morbilidade, né? Então, expressa o número de pessoas doentes, pessoas que foram infectadas em relação à população, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, na época do inverno, a morbilidade da gripe é alta. A morbilidade da gripe é alta no inverno. Eu falei alguma coisa disso quando eu falei em endemia, num vídeo passado, você pode conferir lá, certo? Então, é alta, então a incidência é grande. E a mortalidade determina o número geral de óbitos em determinado período de tempo em relação a uma população. Exemplo, isso é um exemplo apenas para contextualizar aqui. Em Belo Horizonte morreram 1.032 pessoas no mês de outubro de 1982. Mas de quê? Acidentes, doenças, etc. Ou seja, é uma mortalidade total. É quantas pessoas morreram. Então, dessas pessoas, se você está estudando uma parasitose, você tem que saber se essas pessoas realmente morreram daquela doença ou não. Tá? Senão você só está indicando daquela mortalidade, qual deles foram daquela doença. Quer dizer, a letalidade daquela doença provocou a mortalidade X, uma porcentagem do total de mortos, né? Aqui vocês estão vendo uma coisa que, né, nesse ano de 2020 está direto na televisão, né? No caso dos óbitos, uma mortalidade por óbitos por Covid-19. Então você tem uma média em vermelho da curva e o número de casos, tá? Por dia.
que são as barras pretas, tá bom? Então é isso que distingue uma coisa da outra. Tá legal, gente? Muito interessante isso aí. Bom, outro detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês e que é bastante importante é quando a gente fala de parasitemia, tá? Então aqui, ó, parasitemia reflete a carga parasitária no sangue do hospedeiro, tá? Exemplo, camundongos, né? Uma determinada espécie, uma espécie X, apresentam 2.000 tripanossomas por centímetro cúbico de sangue. É a parasitemia. Existe uma coisa, gente, que na parasitologia a gente tem que levar em conta: o fato da pessoa ter contato com o parasita, né, não é por si só a causa determinante da doença. Por exemplo, a pessoa pode ter a doença, você pode ter duas condições importantes para isso. Primeiro, a carga parasitária, ou seja, quantos parasitas ele adquiriu. Porque se tiver uma quantidade baixa, pequena de parasitas, o sistema imunológico pode destruir, né? Outra coisa que também, obviamente, vai influenciar é a imunidade da pessoa, certo? O sistema imunológico, um bom estado de funcionamento do sistema imunológico. Então depende da carga de parasitas, ou seja, da quantidade de parasitas que você adquiriu e da sua condição imunológica, certo? Então isso vai dar um parâmetro de parasitemia. O parasitismo em si, isso a gente já falou nisso, mas já que a gente está organizando as ideias, né? Então eu vou colocar para vocês aqui por escrito, aí, se você quiser. O parasitismo é uma associação entre seres vivos onde existe a unilateralidade. O que quer dizer isso? Só um lado é beneficiado, o outro não. É unilateral, é uma relação ecológica unilateral, tá? De benefícios, quer dizer, benefício só para um lado, né? Sendo um dos associados prejudicados pela associação. No caso, o hospedeiro é prejudicado pela associação. Desse modo, o parasito é o agressor e o hospedeiro é o que alberga o parasito, tá? Tem vários tipos aqui. Inclusive, você vai ter algumas situações bem típicas que talvez você não tenha pensado nisso, mas existem parasitas que ficam dentro do organismo do hospedeiro e outros que ficam do lado de fora, né? Por exemplo, os que ficam dentro, você pode chamar de endoparasito, endo, dentro. Então, é o que vive dentro do corpo do hospedeiro. Esse aqui, por exemplo, é o Ancylostoma duodenale, é um verme, certo? Um euminto ou asqueuminto que eclode o seu ovo, tá? No solo, e a larva penetra ativamente pela pele, causador a conhecida ancilostomíase, popularmente batizada de amarelão por conta da anemia profunda que esse verme provoca quando ele se prende e usa essas peças bucais enormes assim, em relação a ele, tá? Para poder agarrar na mucosa intestinal e se prender a ela, causando hemorragias e tudo mais, certo? Então isso é um caso de endoparasito, tá? E o ectoparasito, precisamos falar dele, né? Ecto é o que está do lado de fora, é o que vive externamente ao corpo do hospedeiro. Pedículos humanos, que é o piolho. Tá aqui, ó, duas fotografias, tá? Feitas com lente microscópica, tá? Essa aqui com aumento de um aumento comum, né? Como se fosse uma lente de leitura. Esse aqui é um aumento microscópico. Então aqui você tem o aspecto dele, tá? Aqui. Então ele é um parasita
que se alimenta de sangue, é o hematófago. Aqui estão os fios de cabelo, tá? Aqui está o corpinho dele, ó, o abdômen, o tórax, de onde saem as patas, tá? Os olhos, certo? E assim por diante. Essa parte aqui do abdômen fica a parte reprodutora. Ele tem 4 patas de cada lado, viu? Então, ele é um grupo dos artrópodes, tá? Então ele tem um corpo revestido por um exoesqueleto, tá? E ele é ovíparo, e ele se alimenta de sangue e ele deposita os ovos nos fios de cabelo através de um cimento biológico que ele mesmo produz, uma espécie de cola, gente. É isso aí, pessoal. Por enquanto é o que eu queria mostrar para vocês. Até um próximo vídeo. Se foi útil para você, compartilhe, tá bom? Um abraço para todos. Até o próximo. Tchau.